Será que é... Sula, eu tenho tido dificuldade na parte da pintura. Não consigo fazer o shading, nem escolher as cores direito. Queria fazer uma pintura mais semi-realista, mas anime. Tá. Então, olha só. Semi-realista mais anime, tem alguns artistas que fazem isso muito bem, tá? Eu vou te passar um exercício. Faz tempo que eu não falo desse exercício. O exercício é massa. Ele chama o jogo dos 7 erros, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Cadê? Deixa eu pegar uma vítima aqui pra nós. Pera aí. A gente vai pegar uma peça, vai pegar uma ilustração. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pincel duro, não pode ter variação na opacidade. Então, um pincel, ó, durinho, tá? E aí você vai vir aqui, ó, tá? Eu quero descobrir a cor dessa transição da pele aqui, ó. Deixa eu botar bem no meio da tela aqui, ó. Essa transição da pele. E aí você vai abrir o seu seletor de cor e você vai vir aqui, tá? Isso aqui é um pouquinho puxado pro vermelho. Não é tão escuro, mas também não é tão claro. É um pouquinho menos saturado do que isso, eu acho. E aí você vai vir e vai fazer a mancha em cima. Ó, acertei. Tá? Mas isso aqui é raro de acontecer. Normalmente a gente erra. Vamos pegar a cor desse brilho aqui agora. Vamos lá, esse aqui vai ser bem mais difícil. Vamos lá. Ele tá mais escuro. Ele é mais desaturado também. E ele tem um pouco de vermelho. Vai ser mais ou menos na mesma região. Vamos ver aqui. Para, Sula! Vamos pegar aqui, ó. Aqui, esse tom. Nós. Aqui vai ser mais escuro. Também é um pouco puxado para o vermelho, mas eu acho que é um vermelho um pouquinho mais frio. Eu acho que ele tá aqui, ó. Ó, aqui ficou mais claro. Tá vendo? Dá Ctrl Z, tenta de novo. É mais escuro do que isso. Tá? É mais escuro do que isso aqui. Mais escuro ainda. Eu acho que a cor, no entanto, tá certa. Ela é só mais escuro. Pronto, agora foi. Certo? Eu chamo isso do jogo dos 7 erros. Você vai pegar uma ilustração que esteja na direção de arte que você quer e você vai fazer isso com várias áreas do desenho. Você vai tentar acertar a cor da pele, a cor do cabelo, a cor da sombra, a cor da luz. Tenta entender onde estão essas cores. E aí você vai começar a perceber que, por exemplo, essa ilustração aqui, ó, ela tem pouquíssimas áreas que são super saturadas. A gente tem um pouco aqui no amarelo, né? A gente tem um pouco aqui no vermelho. O resto dessa ilustração são só tons de cinza. Então, quando a gente está usando aqui no seletor de cor, a gente está aqui nessa região. Ó, a gente está aqui nessa região. E aí você vai perceber que quando você for pintar a sua paleta, se você começar a pintar tudo aqui desse lado, não vai ficar com a mesma vibe. Então você começa a perceber que cores que você está usando. E aí, uma vez que você fez esse exercício, você vai vir e você vai fazer parecido com o estudo que eu estou fazendo aqui agora. Você vai botar a imagem do lado e você vai tentar copiar as cores. Não pode usar o Color Picker, tem que tirar de olho. É a mesma ideia do exercício que você está fazendo, mas agora, em vez de você fazer em cima da referência, você vai fazer direto na sua pintura. E aí você vai tentando acertar as cores. Feito esse exercício em que você entendeu onde é que a sua paleta está acontecendo, agora você pode passar e aplicar esse exercício. Você vem e vai fazer a sua própria ilustração em que você escolhe as cores. Lembra do que você aprendeu nesses 2 exercícios e vê se faz diferença. Certo? Mas é isso. Esse é o roteirinho para aprender a fazer ilustração semi-realista. Uhul! Sula, como eu posso aprender a fazer storyboards not safe for work com foco em comercialização? Fazendo? Não tem. Que debochada, cara. Não tem segredo, galera. Tem algumas coisas que a gente precisa pegar, sentar e fazer. Dá para você ler material sobre storyboard. Tem o Framed Ink, o Framed Perspective, é o livro de perspectiva. O Framed Ink fala muito a respeito de storyboard, ele fala muito a respeito de quadrinho. Você pode ler um pouco de quadrinização, você pode ler um pouco sobre storyboard, mas, eventualmente, você vai ter que encarar o desafio de sentar e fazer, certo? Então, se organiza, olha os jeitos de produção. Esse eu não vou ter como te ajudar, porque eu não produzo storyboard, mas, tipo, já faz todos os quadros. Quando eu tava falando de quadrinhos, a pesquisa que eu fiz sobre como fazer quadrinho, né? O que o pessoal faz? A gente tava fazendo aqueles quadradinhos de thumbnail. Você imagina que a gente tem vários, sabe,
páginas de quadrinho. E aí tem página simples, 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 página dupla. E aí você vem aqui e você determina como é que a sua história vai acontecer. Então essa primeira página é só diálogo, nessa segunda página a gente troca de cena, aqui vai ter um momento impactante e esse momento impactante leva para a cena super impactante da página dupla. Então você faz o planejamento da sua história, você faz os thumbnails da sua história, levando em consideração onde que vai estar cada desenho, cada página, certo? Então, eu acredito que storyboard seja uma coisa na mesma pegada. Você vai ter que escolher onde que as cenas vão acontecer e aí você começa a intercalar as cenas. Então, bora, se joga, vai fazer. Boa sorte. Sula, como posso cativar o público sendo muito introvertido? Tem alguma dica para quem não sabe agir como um ser humano normal? Ai, gente, pelo amor de Deus. Olha só, volta um pouquinho do que eu estava falando um pouquinho mais cedo na live, né? A gente está trabalhando com uma coisa de exposição. Eu já vi alguns comentários do pessoal que cria histórias que você encontra universalidade na autenticidade. Quanto mais específico você fizer, uma vez... Deixa eu pegar uma história aqui. Olha só, uma vez me falaram que minha arte parecia sabonete usado. E esse feedback ficou comigo. Ele foi um feedback que na época me incomodou muito, mas ele foi muito bom porque entendendo, encarando esse feedback, eu aprendi a melhorar. Então, se eu fosse fazer uma história em quadrinhos, eu provavelmente faria uma metáfora com sabonete usado. Sabe? Filhos da puta. Isso foi uma experiência minha. Essa é uma experiência pessoal. Mas a experiência de levar um feedback que você não curte e aprender a lidar com isso e no final sair com uma mensagem positiva disso, eu acho que é uma experiência que muito artistas vai se relacionar com. Então, se eu fizer essa história direitinho, se eu pegar a ideia do sabonete usado e transformar isso numa metáfora que funciona para mais gente, você vai conseguir fazer uma mensagem que as pessoas se relacionam com. Então você não precisa se preocupar em escrever para todo mundo. Escreve sobre você. Escreve sobre o que aconteceu com as suas experiências. Conta pra gente, com especificidade, a sua experiência. Transforma isso numa história que faz sentido. E aí você pode vir, tá? E ver que essa história vai ressoar com mais pessoas. E aí você vai ver que várias histórias que as pessoas amam de paixão são coisas específicas que aconteceram com elas, que elas contaram e transformaram nessa história que você consegue se relacionar com. Mas não se preocupa, você não precisa escrever do universal, você pode escrever do pessoal. E você vai descobrir que o pessoal é estranhamente universal. A gente não está sozinho, nossas experiências não são únicas, por mais que elas pareçam. E aí vem a coisa da gente abraçar o esquisito, sabe? Abraçar o fato da gente ser estranho. Quando a gente é tímido, quando a gente é introvertido, quando a gente se sente isolado, tem essa sensação de que as pessoas não vão entender a gente. Mas é exatamente essa sensação que as pessoas não vão entender que vai deixar a história interessante. Então só vai. É muito um exercício de encarar essa vulnerabilidade e esse medo de falar de coisas muito pessoais, expor esse lado muito pessoal, essa experiência que foi sua para todo mundo. Mas a gente precisa ter essa coragem de falar sobre isso. A gente pode impersonalizar essa história, a gente não precisa falar que isso aqui aconteceu comigo, tá aqui o meu trauma para vocês olharem. Mas se você falar com honestidade do que está acontecendo, se você transformar essa história numa história que é honesta para você mesmo, ela vai ressoar com várias pessoas, certo? Dito isso, deixa eu fazer mais um comentário que eu acho que ele é muito importante a gente colocar em contexto. Existe o problema do perfeccionismo. Tá? Existe o problema das pessoas quererem que tudo fique perfeito. E eu tento pensar muito no perfeccionismo de um jeito direto, né? O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é você tentar evitar os comentários ruins de vir. Você tentar evitar os comentários ruins de acontecer. Você quer que todo mundo te elogie. Você quer que todo mundo goste do que você faça. Mas isso não vai acontecer. Não existe como você ficar invulnerável à crítica. E tá tudo bem. Então, quanto mais cedo você abraçar essa ideia de que você vai falhar para algumas pessoas,
mais rápido você vai conseguir entrar em contato com o que você realmente quer passar para as pessoas. Entrar em contato com a arte que você quer produzir. Sacou? Então, libera um pouco essa ideia de que você tem que agradar todo mundo, tem que impressionar todo mundo, porque não vai funcionar. Certo? É isso. Eu vi falando do exemplo da cebola, vocês já ouviram 1 milhão de vezes, mas lembra dessa história. Vambora.